Breaking Bad é uma série que já acabou há mais de 10 anos, mas ainda assim é uma série que continua sendo muito discutida até hoje e é considerada por muitos como uma das melhores séries de todos os tempos. Eu particularmente considero como a minha favorita, afinal eu me emocionei muito com ela e foi uma das únicas séries que eu vi ela inteira do início ao fim sem receber um único spoiler. E claro, falando em spoiler, como eu tô falando de um vídeo sobre a filosofia de Breaking Bad, é óbvio que nesse vídeo vai ter muitos spoilers sobre ela. Então se você ainda não viu ela inteira, cuidado, porque esse vídeo está cheio de spoiler. Eu recomendo sim você ver essa série, com certeza, porque ela é muito, muito boa e ela é muito profunda. Uma coisa que eu nunca tinha percebido quando eu vi a série foi o tanto de filosofia que tem por trás dela. Eu quis fazer um vídeo mais sobre um simbolismo, porque eu já fiz 2 vídeos sobre isso no canal. Eu comecei a pensar sobre qual assunto, qual série, qual filme, qual livro. E eu cheguei a Breaking Bad, minha série favorita. Eu pensei, o que eu posso tirar de conclusão dessa série? Então eu montei um roteiro, eu comecei a pensar um pouco mais, e eis que eu cheguei aqui à minha conclusão. Eu fiquei até impressionado e quero compartilhar ela com vocês. Mas antes de tudo eu peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para seus amigos. Bom, sendo assim, vamos começar. Sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vala, sunt malaque libas, ipse venena viva. Breaking Bad é uma série norte-americana que teve seu início no ano de 2008 e acabou em 2013, tendo ao todo 5 temporadas. Ela se passa na cidade do Novo México, nos Estados Unidos, e conta a história de Walter White, um homem de 50 anos de idade que é um professor de química do ensino médio e que tem uma família formada, e ele aparentemente vive uma vida feliz. Porém, o que está por trás de tudo é que, em seu interior, Walter White não está nada satisfeito, nem com ele, nem com sua vida. Afinal, ele ganha um salário muito baixo, é humilhado pelos seus alunos e colegas de trabalho, e, além disso, seu filho tem uma deficiência física e sua filha está prestes a nascer. Ele está cheio de preocupações, mas tudo chega na gota d'água, no estopim, quando ele descobre que tem câncer de pulmão e que tem apenas mais 2 anos de vida. Walter White então se vê desesperado, porque ele vai morrer e não vai deixar nada para sua família, nenhuma herança, nem dinheiro, nada. Ele então percebe que a única chance que ele tem de deixar algo para sua esposa e filhos seria fazer o que ele nunca pensou que iria fazer, entrar para o mundo do crime. Veja, Walter White era um gênio, era talvez o maior químico do mundo, um homem extremamente inteligente, e ele escolhe usar essa inteligência talvez para o mal, mas de início também para o bem. Isso é uma coisa que é muito debatida. Walter White se tornou mal com o tempo ou ele já era mal desde o início? Porque acompanhando a série, isso é uma coisa que eu mais gosto nela. Walter White evolui muito no mundo do crime. Ele começa como um simples professor que não tem nenhuma experiência nesse novo mundo. Ele é fraco, tímido e sem nenhuma atitude. Mas com o tempo, ele vai se tornando um dos maiores chefões da área. Um homem extremamente respeitado e temido por todos à sua volta. E ele não é mais conhecido como Walter White, mas sim como Heisenberg. E ele faz isso tudo junto com seu ex-aluno chamado Jesse Pinkman, tudo às sombras da sua família e dos seus amigos. E bem, a gente pode pensar se o Walter White realmente se tornou mal ou não, mas para mim essa não é a maior questão aqui. A questão para mim é por que Walter White quebrou seus princípios. Veja, Walter White no início, ele tinha valores, ele tinha regras que ele não queria quebrar. Ele sabia no início que se ele começasse a fabricar drogas, ele iria destruir a vida de muitas pessoas e de muitas famílias. Além disso, ele sabia que o caminho que ele ia seguir seria um caminho sem volta. Tanto que com o tempo ele vai cometendo crimes cada vez mais bárbaros. Ele começa como um simples traficante, mas vai se tornando um assassino em massa. E o que levou ele a isso? Essa para mim é a maior questão aqui. E pensando nisso, eu cheguei, curiosamente, a Friedrich Nietzsche. E bem, vocês já devem saber que eu não gosto tanto assim desse filósofo, eu já gostei muito dele no passado, e para mim hoje tem só algumas coisas que nós podemos tirar de bom dele. E uma coisa que eu não tinha percebido no início é que essa série ela é 100% a filosofia de Nietzsche. Do início ao fim, Nietzsche está presente nessa série. Por quê? Bem,
Eu vou explicar com o tempo, porque antes você precisa conhecer algumas ideias de Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo alemão do século XIX, que foi muito influenciado por Arthur Schopenhauer e também por Richard Wagner. Nietzsche tem uma ideia muito interessante, que é a ideia do além do homem. O que seria isso? Bem, Nietzsche acreditava que os valores que existiam no Ocidente estavam se quebrando com o tempo. Como assim? Para Nietzsche, a ideia de bem e mal não era algo que existia em si. Não eram conceitos metafísicos como pensaram os antigos filósofos. Para ele, o bem e o mal eram completamente relativos. Eles foram criados pela humanidade, pelos homens. E por que eles foram criados? Segundo Nietzsche, a ideia de bem e mal foi criada para que homens mais poderosos pudessem ter controle sobre os mais fracos. Ele dá uma ideia disso mostrando que em Roma, a ideia do bom era como do homem saudável, forte, atlético, rico e tudo mais. E o mal era considerado feio, o pobre, o doente e, enfim, tudo que era inferior, digamos assim. E Nietzsche argumenta que com o tempo essa moral romana foi se invertendo e ela chegou na sua inversão máxima com o cristianismo, porque o cristianismo, segundo Nietzsche, trouxe a ideia de que o bom era o contrário, era o fraco, era o doente e era o pobre, enquanto o mal era o forte, era o rico e era o saudável. Essa foi uma inversão de valores que, segundo Nietzsche, se perpetuou no Ocidente por muito tempo e por séculos. A humanidade teve essa ideia de que os ricos eram maus, que os fortes eram maus e que só os pobres, os fracos, os tímidos, os covardes seriam os bons. Para Nietzsche, isso foi a ideia de que enfraqueceu a humanidade. Por quê? Para Nietzsche, o homem era naturalmente um ser que tendia à força, que tendia à atitude, à violência, a assumir a si mesmo. E para Nietzsche, o cristianismo foi a pior coisa que já existiu na humanidade, porque ele quebrou a natureza humana, essa ideia do homem como um ser forte. Mas para ele, com o tempo, essa sufocação do homem não iria durar muito tempo. Com os séculos, com o passar dos anos, ela viria de novo a ser questionada. E a moral cristã, pouco a pouco, estava sendo abandonada no Ocidente. E o que gerou isso? Segundo Nietzsche, isso gerou o niilismo. O niilismo seria a ideia de que não existem valores, de que não existem realmente coisa para ser apoiada, coisa para ser acreditada. O mundo, a vida seria um completo vazio, sem sentido, sem nenhum propósito. E isso trouxe o pessimismo e a tristeza por toda a humanidade, o que também nos enfraqueceu. Então, Nietzsche acreditava que a moral e que o niilismo eram os maiores inimigos da humanidade, porque eles quebravam a nossa natureza. E o que Nietzsche propõe, então? Como vencer a moral e o niilismo? Nietzsche, então, cria a figura do além do homem, ou também chamada de super-homem, que seria aquele homem que superou tudo, tanto a moral quanto o niilismo. Esse homem aceita que a vida não tem sentido, de que não tem propósito, mas esse homem cria os seus próprios propósitos, cria seus próprios valores e seus próprios princípios. Ele é forte e assume a si mesmo. Bem, essa seria a filosofia nietzschiana, muito resumidamente. E, olhando isso, vocês não viram nenhuma semelhança com Walter White? Walter White, no início, como eu disse, era um homem fraco, um homem acanhado. Ele tinha uma moral a ser seguida, ele tinha princípios, ele tinha regras, ele não queria quebrar esses princípios. Mas ele quebra e o Walter White acaba se tornando Heisenberg. Foi então que eu percebi. O Walter White era claramente a figura do homem em si, do Ocidente para Nietzsche. Já Heisenberg seria a figura do além do homem, o super-homem, o homem ideal para Nietzsche. Walter White era aquele homem que seguia valores, conceitos, princípios criados por outros. Heisenberg era o homem que seguia os princípios criados por si mesmo. Walter White não tinha atitude, ele não assumia a si mesmo. Heisenberg fazia o que ele queria e impunha a sua vontade. Essa seria então a dialética, o conflito que existe entre o homem e o super-homem na série de Breaking Bad. Walter White foi o homem que venceu o niilismo, porque ele, percebendo que não fazia sentido ele seguir os princípios que ele tinha antes, ele quebra eles.
começa a viver como se não houvesse princípio algum. Ele passa a acreditar de que como a vida é um completo nada, um completo vazio, de que não vale a pena lutar para muita coisa e que não vale muito a pena conseguir guardar valores, guardar princípios em si, ele vê que não faz sentido ele seguir mais moral alguma. E assim ele se torna um baita criminoso. Compare, por exemplo, o Walter White antigamente, como ele era antes e como ele se tornou depois. Tires shine, huh? Oh my God. You would not defeat this cleaning chance hard. It's a bone. Say, la, 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 stay out of my territory. Ok, olhando isso, se nós formos parar aqui, dá-se a entender de que então Nietzsche estava certo. De que nós então devemos nos tornar como o além do homem, superar a moral e o niilismo e criar valores próprios. Não seguir mais os princípios, a moral criada por um outro, mas a nossa própria moral. Seria então que Nietzsche estava certo e que nós temos que viver como Heisenberg viveu? Bem, eu acho que não. Até porque, desculpa dizer pra vocês isso, mas eu menti pra vocês. Walter White no início da série, ele não tinha princípio algum. Se você for ver, Walter White desde o início, ele não fez isso, ele não virou um criminoso por querer ajudar a família. Ele fez isso porque ele queria ajudar a si mesmo. E Walter White admite isso no final da série. Ele fez o que fez porque ele gostava, porque ele se sentia bom naquilo. E era só isso que ele queria fazer. Walter White no início da série não pensava em ninguém, a não ser em si mesmo. Ele não olhava para sua família, para sua esposa, para seus filhos. Ele pensava apenas que a sua vida não estava boa e que ele queria mudar isso. Era só isso que ele pensava. Resumidamente, Walter White não tinha virtude alguma. Ele não tinha princípio algum, moral alguma a ser seguida. E era justamente por isso que ele era fraco. Mas aí que tá. Por que Walter White se tornou um criminoso? O que fez ele chegar a isso? Como eu falei, ele chegou a isso justamente porque ele não tinha princípio. O problema é que antes ele não se tornou um criminoso porque ele acreditava que ele tinha algo a perder. Não é que ele não ligasse nem um pouco para sua família, ele ligava, mas ele não pensava muito nela, ele pensava apenas em si mesmo. E quando ele percebe que ele não tem mais nada a perder, de que ele vai morrer de qualquer maneira, ele vê que ele precisa então, antes de morrer, mostrar a si mesmo de que a vida dele valeu a pena. E assim ele entrou para o mundo do crime. Ele pensou, não, eu não posso morrer antes de assumir a mim mesmo, antes de se tornar aquilo que eu posso ser na minha essência, na minha potência máxima, sem impedimento algum, em outras palavras, sem moral alguma. Então, não é que o Walter White ficou corajoso com o decorrer da série para se tornar um criminoso. Não, ele vai justamente perdendo o que seria o meio termo da coragem. Porque eu já falei pra vocês, o corajoso não é aquele que não tem medo de nada, mas aquele que tem medo, mas não se deixa dominar por eles. Aquele homem que não tem medo de nada, não tem mérito algum. E foi isso que o Walter White se tornou com o tempo. Ele perdeu todos os seus medos, e assim se tornou um criminoso. O homem que não tem medo de nada é um tolo, ele é literalmente um fraco. Assim como o homem que tem medo de tudo também é um fraco. O Walter White não era corajoso, ele não tinha virtude, mas acima de tudo, ele não tinha a magna alma de Aristóteles. Aristóteles acreditava que o fim do homem era ser virtuoso e superar todos os seus vícios. Walter White não fez isso. Walter White tinha uma família, mas não quis viver por ela, não quis morrer por ela. Ele não pensava na sua esposa, no seu filho, na sua filha, nem em seus amigos. De fato, a vida de Walter White era bastante complicada, mas que pessoa não tem desafios na vida? Que pessoas não têm sofrimentos na vida? Walter White foi um grande egoísta, e essa é a grande realidade. Então, no momento em que Walter White ele quebra seus princípios, ele quebra a sua moral, por um pequeno curso de tempo, ele fica forte, ele fica um homem influente, poderoso, temido e respeitado. Mas o que sobrou dele no final da série? Nietzsche acreditava, então, que o homem devia superar todos os princípios para se tornar alguém melhor do que ele era antes.
Mas será que o Walter White se tornou alguém melhor do que ele era antes? Eu acho que não. E o final da série nos mostra isso. O Walter White, na primeira metade da última temporada, está em seu auge, vivendo no seu reino, o Império de Heisenberg. Mas na segunda metade, ele perde isso tudo. Ele vê seu reinado, seu império inteiro ir à falência, cair tijolo por tijolo e não sobra nada. O Walter White perde todo o seu dinheiro, todos os seus amigos, sua família e até a sua vida. E isso pode ser um retrato, inclusive, da vida de Nietzsche. Nietzsche acreditava, então, que ele virar alguém forte, virar alguém independente, com atitude e que não temia nada. Eu acho que não foi isso que aconteceu. Nietzsche, tal como Heisenberg, no final da sua vida, perdeu tudo que lhe restava. Nietzsche, no final da sua vida, ficou louco. Olha esse vídeo de Nietzsche no seu final. Isso tem cara de alguém que venceu? Isso tem cara de alguém que se tornou melhor do que era antes? Eu acho que não. Tampouco Heisenberg. Bem, isso mostra um grande fato. O homem forte, o homem realmente corajoso, o homem elevado é o homem virtuoso. Esse é o homem superior. Chesterton vai dizer que não existe nada na vida mais belo do que um homem comum, uma esposa comum com seus filhos comuns. E isso tem um motivo. A verdadeira finalidade do homem é ele ser um patriota universal, como diz o próprio Chesterton. O homem não pode ser o centro da sua vida. O centro da sua vida tem que ser o sagrado, o divino, aquele que está acima dele, o próprio Deus, pois ele criou a moral, ele criou os princípios que regem o nosso mundo. Aquele homem que cria princípios dele, que ele vai seguir os princípios que ele criou, esse homem é nada mais nada menos do que um psicopata. Porque psicopatas são isso, homens que criam valores próprios e que seguem eles. O homem sábio, o homem maduro, o homem justo não é assim. Ele segue os princípios de Deus, em suma, os princípios da tradição, aquilo que os antigos nos ensinaram, que os antigos sábios, nossos pais, avós, tomaram de bom, provaram as virtudes dessas coisas e esse homem assumiu isso para si mesmo. Nem o Walter White e nem Nietzsche fizeram isso. E como resultado, eles acabaram na derrota, no fracasso e na morte. Então essa é a grande verdade, gente. Breaking Bad é uma série muito boa, genial, absurda, muito bem escrita e com muita coisa para ser discutida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, deixe seu like, não esqueça de se inscrever e compartilhar. Obrigado pela atenção, até a próxima, abraço.